Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e os que acompanham os trabalhos legislativos via as mídias sociais. Havendo número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores, no livro de presença, invoca a proteção de Deus, em nome dos paranapuenses, dou por aberto os trabalhos da 46ª sessão ordinária do dia 10 de abril de 2023, hoje. Farei a leitura de um trecho bíblico. O verdadeiro cidadão do céu, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morrerá no teu santo nome? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o teu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu nada não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Até aqui. Peço aos nobres vereadores um minuto de silêncio em razão pelo falecimento do senhor Valdomiro de Jesus, pessoa esta muito querida em nossa cidade, no qual prestou serviços como motorista em nosso município, funcionário público e também foi vereador em nossa cidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a ata da 45ª sessão ordinária realizada no dia 27 de março de 2023. Por questão de ordem, senhor presidente, eu peço a dispensa dispensa da leitura da ata da 45ª sessão ordinária. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorivaldo Silvestre de Oliveira. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 45ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 45ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 29 de março de 2022. Mensagem referente Projeto de Lei Complementar número 6 de 29 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submeto à apreciação desta egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que institui gratificação mensal ao agente de contratação e aos membros da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Paranapuã, nos moldes da nova Lei de Licitação número 14.133/2021. A propositura faz-se necessária para adequação das normas que regem as compras e contratações do Poder Executivo à nova Lei de Licitação, publicada em 2021, qual seja a Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. E entre os pontos positivos da nova lei está o acesso digital, que deve agilizar o processo de contratação e reduzir o uso de papel. Todas as contratações passam a ser feitas basicamente por via digital pela internet. A Lei 8.666 é a lei do papel e essa nova lei é da internet digital. A principal diferença entre a Lei 8.666 e a Lei 14.133 é que a nova Lei 14.133 foi atualizada para se adequar às novas tecnologias e às necessidades do setor público atual. Um dos objetivos
do processo licitatório é assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Sempre deve ser buscada a igualdade de condição entre os concorrentes. A igualdade objetiva garantiu um tratamento isonômico aos envolvidos no certame público. Conforme o Decreto Federal número 11.246, de 27 de outubro de 2022, cabe ao agente de contratação e comissão de contratação, em especial, agente de contratação, 1. Tomar decisão em prol de boa conduta da licitação, dar impulso aos procedimentos, inclusive por meio de demandas às áreas das unidades de contratações, descentralizadas ou não para fins de saneamento de fase preparatória, caso necessário. 2. Acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação no que trata o inciso 3 do caput do artigo 11 do Decreto 10.947, de 25 de janeiro de 2022, seja cumprido, observado ainda o grau de prioridade da contratação e 3. Conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações: a. Receber e examinar desde as impugnações e os pedidos de esclarecimento ao edital e aos seus anexos e requisitos subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, caso necessário. B. Verificar a conformidade da proposta mais recente classificada como requisitos estabelecidos no edital. C. Verificar e julgar as condições de habilitação. D. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância da proposta. E. Encaminhar à comissão de contratação quando for o caso. 1. Os documentos de habilitação, caso se verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 64 da Lei nº 14.133 de 2021 e 2. Os documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei nº 14.133 de 2021. F. Negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado. G. Indicar o vencedor do certame. H. Conduzir os trabalhos de equipe de apoio. I. Encaminhar o processo de instruídos após encerradas as fases de julgamento de habilitação e exauridos os recursos administrativos. A. Autoridade superior para adjudicação e para homologação. Parágrafo 1º. O agente de contratação será auxiliado na fase externa por equipe de apoio do que trata o artigo 4º e responsável individual pelos atos de praticar, exceto quando induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 2º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deverá ater-se ao acompanhamento e às eventuais diligências para o fluxo regular de instituição processual. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, o agente de contratação estará desobrigado de elaboração de estudos preliminares, de projetos e de anteprojetos, de termos de referência de pesquisa de preço e, preferencialmente, de minutas de editais. Parágrafo 4º. Para fins do acompanhamento que trata o inciso 2 do caput, o setor de contratação enviará ao agente de contratação o relatório de risco que trata o artigo 19 do Decreto 10.947 de 2022, com atribuição ao agente de impulsionar os processos constantes do plano de contratações anual com elevado risco de não efetivação da contratação até o término do exercício. Parágrafo 5º. Observado o disposto no artigo 10 desse decreto, o agente de contratação poderá delegar as competências que tratam os incisos 1 e 2 do caput, desde que seja devidamente justificado e que não incida as vedações previstas no artigo 13 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Artigo 6º. O não atendimento das diligências do agente de contratação por outros setores do órgão ou da entidade ensejará motivação formal a ser juntada aos autos do processo. Parágrafo 7º. As diligências de que trata o parágrafo 6º observarão as normas internas de órgãos ou de entidade, inclusive quanto ao fluxo procedimental. Artigo 15º. O agente de contratação contará com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade para o desempenho das funções essenciais à execução de suas funções.
Parágrafo 1º. O auxílio que trata o CAPT se dará por meio de orientações gerais ou de resposta a solicitações de apoio. Hipóteses em que serão observadas as normas internas do órgão da entidade quanto ao fluxo procedimental. Parágrafo 2º. Sem prejuízo de disposto no parágrafo 1º, a solicitação de auxílio ao órgão de assessoramento jurídico se dará por meio de consulta específica, que conterá, na forma clara e individualizada, a dúvida jurídica a ser dirimida. Parágrafo 3º. Na prestação de auxílio, a unidade de controle interno observará a supervisão técnica e as orientações normativas do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e se manifestará acerca dos aspectos de governança, gerenciamento de risco e controles internos administrativos da gestão de contratações. Parágrafo 4º. Previamente a tomada de decisão, o agente de contratação considerará eventuais manifestações apresentadas pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, observado exposto no inciso 7 do caput no parágrafo 1º do artigo 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Comissão de contratação. 1. Substitui o agente de contratação, observando o disposto no artigo 14, quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 3º e no artigo 10. 2. Conduzir licitação na modalidade de diálogo competitivo, observado o disposto no artigo 14. 3. Sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, mediante despacho fundamental registrado e acessível a todos, e atribuir-lhes eficácia para fins de habilitação e de classificação. E 4. Receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei nº 14.133, de 2021, observados os requisitos estabelecidos em regulamento. Parágrafo único. Quando substituírem o agente de contratação na forma prevista no inciso 1 do caput, os membros da comissão de contratação responderão solidariamente pelos atos praticados pela comissão, exceto o membro que expressar posição individual divergente, a qual deverá ser fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houve sido tomada a decisão. Artigo 18. A comissão de contratação contará com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade, nos termos dispostos no artigo 15. A concessão de gratificação ao agente de contratação e à comissão de contratação é legal, desde que as funções dos integrantes sejam acumuladas com o de cargo original, ou seja, o funcionário designado não deixe cumprir as responsabilidades do cargo original. Em razão dessa atribuição adicional, pode-se conceder uma gratificação extra para os servidores efetivos que exercem cumulativamente as funções de cargo com agente de contratação e de membros de comissão de contratação. O Tribunal de Contas do Estado, ao responder consulta sobre o tema, dentre outros aspectos, declarou que, apesar da Lei Nacional nº 8.666/1993, da Lei Nacional nº 10.520/2002 e da nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos, não regulamentam o pagamento de verba adicional no agente de contratação e aos membros de comissões de contratação, e não há impedimento para a percepção de gratificação por servidores ocupantes exclusivamente do cargo efetivo, devendo a entidade licitante fundamentar-se em lei local já existente que discipline o regime jurídico do servidor público e que preveja a concessão de tal gratificação ou mesmo criar lei específica disciplinando o assunto. Assim, senhor presidente, diante das razões ora veiculadas, submeto a apreciação de matéria de ser a figura de indiscutível interesse público, razão pela qual rogo tenha um projeto de tramitação em regime de urgência, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e, por seu intermédio aos seus ilustres pares, expressão no meu elevado apreço e destino e consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bis, Presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei Complementar número 6, de 29 de março de 2023. Institui gratificação mensal ao agente de contratação e aos membros de comissão de contratação da Prefeitura Municipal de Paranapuã, em razão das atribuições da nova Lei de Licitação número 14.113/2021. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do Município de Paranapuã, Estado de São Paulo, nos suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder gratificação mensal no percentual de 35% a incidir sobre a referência 1A da tabela de referência do anexo CI
6 da Lei Complementar nº 2/2001, aos servidores municipais designados agente de contratação e aos que comporem a comissão de contratação em conformidade da Lei de Licitação nº 14.113/2021, a ser consignado em folha de pagamento. Parágrafo 1º. Direito à gratificação no que se dispõe essa lei perdurará enquanto servidores municipais estiverem na qualidade de titulares nas respectivas funções. Parágrafo 2º. O valor da gratificação previsto na presente lei será automaticamente reajustado na mesma data e no mesmo índice, sempre que for modificadas as remunerações de servidores públicos municipais. Terceiro, não terá direito à percepção de gratificação pelo prazo de seu afastamento quando estiver ausente por qualquer motivo, mesmo sendo esse período remunerado como férias, licença-prêmio, licença para tratamento de saúde e outros, uma vez que o recebimento das vantagens se vincula à sua efetiva participação. Parágrafo 4º. Essa gratificação não terá incidências nas remunerações de férias, atestados 13º salário e 1/3 das férias. Artigo 2º. Segundo, a gratificação disciplinar nesta lei não serão incorporadas aos vencimentos de servidores municipais em nenhuma hipótese nem tampouco incidirá nenhuma contribuição previdenciária. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações específicas consignadas no orçamento vigente do órgão que estará vinculado ao servidor citado no artigo 1º. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias. Paranapuã, 29 de março de 2023. Daniel Júnior Duran Penato, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 06/2023 é encaminhado às comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Projeto de Resolução número 2, de 5 de abril de 2023. Regulamenta a aplicação de Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Paranapuã. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, apresenta para deliberação do plenário, após aprovação, promulgará a seguinte resolução. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º. Essa resolução regulamenta no âmbito do Poder Legislativo Municipal a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, denominada de Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Parágrafo 1º. Aplique-se as disposições dessa resolução no que se couber na ausência da norma específica aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por esse legislativo. Parágrafo 2º. Observada a disciplina específica, aplique-se as disposições dessa resolução a qualquer contratação pública, ainda que esta lei não seja formalizada pelo instrumento de contrato, na forma autorizada pelo artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. Parágrafo 3º. Excetuam-se da aplicação dessa resolução os termos de acordos que trata a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações. Artigo 2º. Os regulamentos já editados pela União para execução da Lei nº 14.133/2021 poderão ser utilizados subsidiariamente naquilo que não for regradado por essa resolução por fulcro no artigo 187 da referida norma. Capítulo 2º. Os regulamentos. Artigo 3º. Aplicam-se às contratações públicas no âmbito legislativo municipal os regulamentos da União e no que couber do Estado relativo à Lei nº 14.133/2021, no que couber naquilo que não for objeto de regulamentação específico. Capítulo 3. Demissão do parecer. Artigo 4º. Ficam dispensados parecer jurídico específico nos processos de contratações com fulcro
no artigo 75, inciso 1 e 2 da Lei nº 14.133/2021. Artigo 5º. É dispensável parecer jurídico específico desde que justificado. Nas contratações da baixa complexidade, entrega imediata de serviços prestados em regime de monopólio, desde que a utilização de minutas padronizadas, bem como contratação urgente previsto no artigo 76, inciso 8 da Lei nº 14.133/2021. Artigo 6º. Para efeito disposto dos artigos 4º e 5º, o setor de compras deverá observar o parecer jurídico referencial emitido pela assessoria jurídica. Capítulo 4. Do Plano de Contratação Anual. Artigo 7º. O Plano de Contratação Anual, PCA, previsto no inciso 7 do caput do artigo 12 da Lei nº 14.133/2021, considera-se 1. Autoridade competente, presidente da Câmara Municipal responsável pela aprovação final do PCA e autorizar as licitações e os contratos. 2. Plano de Contratação Anual, documento final que consolida as demandas do Poder Legislativo para contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração, aprovado pelo presidente da Câmara. Artigo 8. A elaboração do Plano de Contratação Anual tem como objetivos: 1. Racionalizar as contratações do setor de competência legislativo por meio de promoções de contratações centralizadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais. 2. Garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes. 3. Evitar o fracionamento de despesas e melhor aproveitar a economia de escala. E 4. Sinalizar intenções ao mercado fornecedor de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade. Artigo 9º. Até 31 de julho de cada exercício para contratação de exercício subsequente, incluídas: 1. As contratações diretas na hipótese prevista no artigo 74 e 75 da Lei nº 14.133/2021 e 2. As contratações que envolvam recursos provenientes de orçamento e outros ajustes programados. Artigo 10. Fica esse legislativo nos modos previstos no inciso 2 do artigo 7º dispensado de registro nos PCAs. 1. Da hipótese prevista no inciso 8 do caput do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021. 2. As pequenas compras de prestação de serviço de compras pronto pagamento, de que trata o parágrafo 2º do artigo 95 da Lei nº 14.133/2021. 3. As imprevistas tais como decorrência de emendas ao orçamento. Capítulo 5. Do Estudo Técnico Preliminar, ETP. Artigo 11. É obrigatório a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito do Legislativo Municipal, exceto nos casos excepcionados. Parágrafo único. Para os efeitos dessa resolução, considera-se ETP o documento constituído primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido em sua melhor resolução e da base ao anteprojeto, ao termo de referência ao projeto básico executivo, caso se conclua pela viabilidade da contratação. Artigo 12. O ETP será elaborado por servidor legislativo municipal ou ainda contratado externamente. Artigo 13. Para a elaboração do ETP deverão ser observados os requisitos previstos no artigo 18, parágrafo 1º, 2º e 3º, conforme o caso da Lei nº 14.133/2021. Artigo 14. O ETP deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação de viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental de contratação. Artigo 15. Com base no plano de contratação anual, deverá ser registrado no ETP os seguintes elementos. 1. Descrição de necessidade de contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva de interesse público. 2. Descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade. 3. Levantamento no mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica de escolha de tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções: a. Ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Câmara Municipal. B. Caso necessário, poderá ser realizada audiência ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica para coleta de informações. C. Em caso de possibilidade de compra ou de locação de bens, ser avaliados os custos ou
ser avaliado os custos e os benefícios de cada opção para a escolha de alternativa mais vantajosa. D. Ser considerado outras opções menos onerosas à Câmara Municipal, tais como chamamentos públicos de doação e permuta. 4. Descrição de solução como um todo, inclusive de exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. 5. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhadas da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações de modo a possibilitar economia de escala. 6. Estimativa do valor de contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constatar anexo classificado se a presidência optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. 7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução. 8. Contratações correlatadas e ou interdependentes. 9. Demonstração de previsão de contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado de modo a indicar seu alinhamento com instrumentos de planejamento do órgão ou entidade. 10. Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. 11. Providências a serem adotadas pelo presidente previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação dos servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. 12. Descrição dos possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística e reserva para desfazimento e reciclagem de bens e refúgios quando aplicável. 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação de contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Parágrafo 1º. O ETP deverá conter ao menos os elementos previstos no inciso 1, 4, 6, 8 e 13 do caput deste artigo e, quando não completar os demais elementos, apresentar as devidas justificativas. Parágrafo 2º. Caso após o levantamento no mercado que trata o inciso 3, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar que os requisitos que limitam a participação são realmente dispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível. Parágrafo 3º. Havendo demonstração no ETP o que há de prejuízo à competitividade do processo licitatório e eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, nos termos do parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 14.133/2021. Parágrafo 4º. Quando o ETP demonstrar que a avaliação e a ponderação de qualidade técnica do propósito supera os requisitos mínimos estabelecidos no edital, forem relevantes ao fim pretendido pela Câmara Municipal nas licitações para contratações que trata o parágrafo 1º do artigo 36 da Lei nº 14.133/2021, deverá ser escolhido o critério de julgamento por técnica e preço. Parágrafo 5º. Desde que o fundamento no ETP poderá ser exigido que os serviços de manutenção e assistência técnica que tratam o inciso 4 sejam prestados mediante deslocamento técnico disponibilizado em unidade de prestação de serviço localizada em distância compatível com suas necessidades, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 40 da Lei nº 14.133/2021. Artigo 16. Na confecção do ETP, o Legislativo poderá pesquisar ETPs de outros órgãos ou entidades, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas, como forma de identificar soluções semelhantes que possam se adequar à demanda da Câmara Municipal. Artigo 17. Ao final da elaboração do ETP, deve-se avaliar a necessidade de classificá-lo nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 18. Elaboração do ETP e da análise de risco. 1. É facultado nas hipóteses do inciso 1, 2, 3, 8 da Lei nº 14.133/2021, quando houver padronização em catálogo eletrônico próprio ou da União,
bem como nas hipóteses de haver ETP e análise de risco elaborados anteriormente, justificada a desnecessidade de sua mudança. 2. É dispensado nos casos de prorrogações contratuais relativos ao objeto de prestação de natureza continuada. 3. É dispensada nas contratações que houver padronização nos termos do artigo 19, inciso 1 e 4 da Lei nº 14.133/2021. Artigo 19. Quando da elaboração de ETP para contratação de obras e serviços comuns de engenharia se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação de objeto poderá ser realizada apenas um termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos conforme exposto no parágrafo 3º do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021. Capítulo 6. Do termo de referência. Artigo 20. A elaboração do termo de referência TR para aquisição de bens e a contratação de serviço no âmbito legislativo municipal considera-se: 1. Termo de referência TR, documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os parâmetros e elementos descritivos estabelecidos no artigo 13. E 2. Sistema TR digital, ferramenta informatizada e integrada plataforma ao sistema integrado de administração que poderá ser adotado pela administração pública municipal para elaboração dos termos TR digitais. Artigo 21. Os TR digitais, quando adotados, deverão ser elaborados no sistema de que trata o inciso 2 do artigo 20. Artigo 22. O TR, a partir de estudos técnicos preliminares, ETP, se elaborados, definirá o objeto para atendimento da necessidade, sendo documento constitutivo da fase preparatória da instrução do processo de licitação a ser enviado para o agente de contratação no prazo definido no calendário de contratação ou em tempo hábil quando nele não previsto. Parágrafo único. Os processos de contratações direta que trata o artigo 72 da Lei 14.133/2021 serão instruídos com o TR observado o artigo 26 dessa resolução. Artigo 23. O TR deverá estar alinhado com um plano de contratação anual, além de outros instrumentos de planejamento da Câmara Municipal. Artigo 24. O TR será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe especializada de planejamento de contratação. Parágrafo único. A definição dos requisitantes das áreas técnicas da equipe de planejamento de contratação não ensejará obrigatoriamente a criação de novas estruturas dos setores de órgão. Artigo 25. Deverão ser documentos no TR os seguintes parâmetros e elementos descritivos. 1. Definição de objetos incluídos. A. Sua natureza, os quantitativos, o prazo de contrato e, se for o caso, a possibilidade de prorrogação. B. A especificação do bem ou do serviço inclusive conforme catálogo eletrônico de padronização própria adotado nos termos do artigo 19, inciso 2 da Lei 14.133/2021, observados requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. C. A indicação dos locais de entrega dos produtos das regras para recebimentos provisórios e definitivos, quando for o caso. 2. Fundamentação da contratação consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar os estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. 3. Descrições da solução como um todo. Considerado todo o ciclo de vida do objeto com preferência a arranjos inovadores em sede de economia circular. 4. Requisitos da contratação. 5. Modelo de execução do objeto que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde seu início até seu encerramento. 6. Modelo de contrato que descreve como a execução do objeto se acompanhada fiscalizado pelo órgão. 7. Critérios de medição e de pagamento. 8. Forma e critérios de seleção de fornecedores, optando pelo critério de julgamento de técnica e preço, conforme exposto no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei 14.133/2021. Sempre que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica de propósito superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital, foram relevantes aos fins pretendidos pela Presidência.
9. Formas, condições e prazos de pagamento, bem como critérios de reajuste e os critérios de atualização monetária entre a data de adimplemento das obrigações do efetivo pagamento. 10. Estimativas do valor de contratação acompanhadas do preço unitário referenciais das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar documento separado e classificado. E adequação orçamentária. Parágrafo 1º. Na hipótese de o processo de contratação não dispor de estudo técnico preliminar, com fuleiro de regulamentação própria. Parágrafo 1º. Na hipótese de processo de contratação não dispor de estudo técnico preliminar com fulcro em regulamentação própria. 1. A fundamentação de contratação, conforme disposto no inciso 2 do caput, constituirá em justificativo numérico para contratação de quantitativo pleiteado. 2. O TR deverá apresentar demonstrativo na previsão da contratação no plano de contratação anual, de modo a indicar o seu alinhamento com os instrumentos de planejamento do órgão ou entidade. Artigo 26. A elaboração do TR é dispensada na hipótese de prorrogação dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Artigo 27. O TR deverá ser divulgado na mesma data de divulgação do edital ou do aviso de contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas, como anexo, sem necessidade de registro ou identificação para o acesso. Capítulo 7. Das realizações de pesquisa de preço. Artigo 28. Procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços destinados à aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Câmara Municipal, considera-se: 1. Preço estimado. Valor obtido a partir do método matemático aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar na sua formação os valores inexequíveis, inconsistentes e ou excessivamente elevados. 2. Preço máximo. Valor de limite que a Câmara Municipal se dispõe a pagar por determinado objeto, levando-se em consideração o preço estimado, os aspectos mercadológicos próprios da negociação com o setor público e os recursos orçamentários disponíveis. E 3. Sobrepreço. Preço orçado para licitação ou contratação direta, um valor expressivamente superior aos preços referenciais do mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for preços unitários de serviço. Seja do valor global do objeto, se a licitação ou contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Artigo 29. A pesquisa de preço para efetivo de estimação a ser elaborado pelo setor será materializada em documento que conterá, no mínimo: 1. Identificação do agente responsável pela cotação. 2. Caracterização das fontes consultadas. 3. Série de preços coletados. 4. Método matemático aplicado para a definição do valor estimado. 5. Justificativo para a metodologia utilizada, em especial para desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável. 6. Memória de cálculo do valor estimado, documento que lhe dão suporte. E 7. Justificativo da escolha de fornecedores, no caso pesquisa direta, do que dispõe o inciso 4 do artigo 29 dessa resolução. Parágrafo único. Toda vez que se utilizar o pesquisa direta para comprar de bens comuns, no que dispõe o 4 do artigo 29 dessa resolução, o pesquisador deverá juntar também no mínimo uma pesquisa de preço utilizando como parâmetro o inciso 1, 2 ou 3 do artigo 29 desse decreto. Artigo 30. Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalações de montagem de bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. Artigo 31. Obrigado. A pesquisa de preço... Obrigado, Edmar. A pesquisa de preço para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para aquisição de bens, contratações e serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregado de forma combinada ou não. 1. Composição de custos unitários menores ou iguais a medidas do item correspondente no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Painel D. Observado o índice e atualizações pertinentes. 2. Contratações similares feitas pela Câmara Municipal e execução ou concluídas no período de um ano anterior à data de pesquisa de preços. Observado o índice de atualização dos preços correspondente. 3. Dados de pesquisa publicados em mídias especializadas de tabelas de referências formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento de pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 meses de antecedência da data de divulgação de edital contendo a data e hora de acesso.
4. Pesquisa direta no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentado o justificativo de escolha desses fornecedores em que não tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 meses de antecedência de data de divulgação do edital. Ou 5. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que as cotações tenham sido obtidas no período de até um ano anterior da divulgação do edital do processo de contratação direta, disponibilizado pelo governo federal para tal fim do Portal Nacional de Contratações ou plataforma semelhante. Parágrafo 1º. Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos no inciso 1 e 2. Parágrafo 2º. Quando a pesquisa de preço for realizada com os fornecedores nos termos do inciso 4, deverá ser observada: 1. Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado. 2. Obtenção de proposta formais contendo no mínimo a. Descrição do objeto, valor unitário total. B. Número de cadastro de pessoa física, CPF, ou de cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ de proponente. C. Endereço e telefone de contato. E. D. Data de emissão. 3. Registro nos autos de contratação correspondente da relação de fornecedores que foram consultados e não enviar proposta como resposta à solicitação de que trata o inciso 4 do CAPT. Parágrafo 3º. Os procedimentos referentes a contratações de obras e serviços de engenharia seguirão um procedimento próprio, inclusive com utilização de tabelas oficiais. Parágrafo 4º. Para a ferição de vantajosidade econômica de contratação de item específico constando de grupo de itens, deverá ser observado exposto nessa resolução. Artigo 32. Serão utilizados com métodos para obtenção de preços estimados, a medida mediante os valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo inciso sobre um conjunto de 3 ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros que trata o artigo 31, desconsiderados o valor inexequíveis, inconsistentes e o excessivamente elevado. Parágrafo 1º. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável. Parágrafo 2º. Para desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentos e descritos no processo administrativo. Parágrafo 3º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os valores apresentados. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, será admitida a determinação do preço estimado com base em menos de 3 preços, desde que devidamente justificado nos atos pelo gestor responsável e aprovado pelo presidente. Parágrafo 5º. A divulgação no sítio oficial obrigatória e também se houver integração no PNCP, nos termos do parágrafo 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, para fim de receber eventuais propostas de interesse ou de sítio oficial quando das contratações presenciais. Parágrafo 6º. Quando nas contratações presenciais com base no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei 14.133/2021 for utilizados os valores estimados colhidos esperando fornecedores, como proposta deverá ser obrigatoriamente ser colhida outra fonte de pesquisa, prevista nesse artigo para efeito de controle. Artigo 33. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplique-se o disposto no artigo 5º dessa resolução. Parágrafo 1º. Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida do artigo 31, caberá ao contratado comprovar que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objeto da mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais emitida para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até um ano anterior à data de contratação pela Câmara Municipal ou por meio idôneo. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço que trata o CAPT poderá ser realizado com objeto de mesma natureza. Parágrafo 3º. Caso a justificativa de preços aponte para a possibilidade de competição no mercado, estará afastada a inexigibilidade.
Artigo 34. Da pesquisa de preço relativo à contratação de prestação de serviço com dedicação da mão de obra exclusiva deverá ser observado os dispostos da Instrução Normativa MPOG/SLTI número 5 de 26 de maio de 2017 ou outra que venha substituí-la, observando o que couber disposto dessa resolução. Artigo 35. É vedado qualquer critério estatístico ou matemático que indica maior sobre o preço máximo. Parágrafo 1º. O preço máximo poderá ser definido a partir do preço estimado na pesquisa de preço, acrescido ou subtraído de determinado percentual de forma justificada. Parágrafo 2º. O percentual que trata o parágrafo 1º deverá ser definido de forma a aliar a atratividade no mercado e a mitigação de risco de sobrepreço. Artigo 36. Desde que justificado, o orçamento estimado e ou máximo de contratação poderá ser caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento quantitativo e dos demais informações necessárias para a elaboração de proposta, tornando-se público apenas imediante após a fase de negociação de proposta, salvo na hipótese de licitação cujo critério de julgamento por meio maior de desconto. Capítulo 8. Do agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação, gestores, fiscais de contratos. Artigo 37. Para os efeitos dispostos nessa resolução, considere-se 1. Atividade de gestão e fiscalização do contrato. Conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento de resultados previstos pela administração pública legislativa, em suas avanças administrativas, bem como prestar apoio a instrumento processual pertinente ao setor de contratos para formalização do procedimento relativo à alteração de prorrogação, reequilíbrio, repactuação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção de contrato, dentre outras. 2. Autoridade. Agente público dotado de poder de decisão, tais como responsáveis pela elaboração de estudos técnicos preliminares, termos de referência, projetos básicos, projeto executivo, agente de contratação e pregoeiro. Artigo 38. O agente de contratação será designado pela presidência da Câmara entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para 1. Tomar decisões acerca do procedimento licitatório, 2. Acompanhar o trâmite de licitação, zelado pelo seu fluxo satisfatório desde a fase preparatória. 3. Dar impulso ao procedimento licitatório em ambas as suas fases e em observância ao princípio de celeridade. E 4. Executar quaisquer atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Artigo 39. A equipe de apoio será designada pelo presidente da Câmara para auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação e desempenho de condução de todas as etapas do processo licitatório. Artigo 40. Os gestores e fiscais contratados ou os respectivos substitutos serão representados e designados pelo presidente da Câmara para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Parágrafo 1º. A designação dos fiscais deverá ocorrer por ocasião da conclusão de termo de referência projeto básico executivo. Parágrafo 2º. O disposto de caput não impede, em casos de especiais, a designação de fiscais setoriais. Artigo 41. Os fiscais de contrato poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados quando o objeto assim o exigir. Artigo 42. A comissão de contratação será designada pelo presidente da Câmara em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos a licitações e aos procedimentos auxiliares. Artigo 43. Os agentes públicos designados para cumprimento disposto nesta resolução deverão preencher os seguintes requisitos. 1. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público de quadro permanente da Câmara Municipal. 2. Tenham atribuições relacionadas à licitação em contratos ou possuam formação compatível, qualificação atestada por certificações profissional emitida por escola de governo criado e mantido pelo poder público. E 3. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitandos ou contratados habituais da Câmara Municipal, nem tenham como eles vínculos de parentesco colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômico, financeiro, trabalhista e civil.
Artigo 44. Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea de funções mais suscetíveis a riscos e observância a princípio de segregação de funções, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes nas respectivas contratações, desde que haja efetivo suficiente para tanto. Artigo 45. Deverão ser observados quando de designação do agente público e do terceiro que auxilia a condução de contratação de qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou colaborador ou representante de empresa que preste assessoria técnica. Os impedimentos postos no artigo 9º da Lei 14.133/2021. Artigo 46. Caberá ao agente de contratação em especial: 1. Disponibilizar seus conhecimentos, quando demanda, na formalização em trâmites de fase preparatória e licitação especial de confecção dos seguintes artefatos: a. Estudo técnico preliminares. B. Anteprojeto, termo de processo ou projeto básico. C. Pesquisa de preço. E. D. Minuta de edital de instrumento de contrato. 2. Conduzir a sessão pública de licitação provendo as seguintes ações: a. Receber, examinar e decidir a impugnação e os pedidos de esclarecimento, ao edital e os seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais e aos responsáveis pela elaboração desses documentos. B. Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital. C. Coordenar a sessão pública e o envio de lances. D. Verificar e julgar as condições de habilitação. E. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância da proposta. F. Encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica. G. Indicar o vencedor do certame. H. Conduzir os trabalhos de equipe de apoio. E. I. Encaminhar processo devidamente instruído após encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos da autoridade superior para adjudicação e homologação. Parágrafo 1º. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio de que trata o artigo 39 e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação de equipe. Parágrafo 2º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve-se ater à supervisão às eventuais diligências para o bom fluxo de instrumento processual, eximindo-se do cunho operacional elaboração de artefatos arrelados do inciso 1 do CAPT. Artigo 47. Nas licitações que envolvam bem ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, sendo pelo menos um deles efetivo no quadro de administração pública municipal, que preenche as condições de qualificação. Parágrafo 1º. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio no trato do artigo 39, responderá salvo que induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 2º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à supervisão às eventuais diligências para o bom fluxo de instituição processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração de artefatos arrolados no inciso 1 do CAPT. Artigo 47. Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente da contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada no mínimo 3 membros. Parágrafo 1º. Na hipótese de cabo da comissão de contratação deverá observar as mesmas designação previstas para agente de contratação. Parágrafo 2º. Os membros de comissão de contratação que tratam o cabo responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvados o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada, ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Artigo 48. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica de assessoria jurídica. Artigo 49. Caberá à equipe de apoio auxiliar ao agente de contratação à comissão de contratação de etapas do processo licitatório. Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar a decisão. Artigo 50. Caberá à comissão de contratação, entre outras: 1. Substituir o agente de contratação quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais.
2. Receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei nº 14.133/2021, observadas as normas e os regulamentos pedidos ou aplicados na forma dos artigos 184 mencionado na lei. Artigo 51. A Comissão de Contratação poderá solicitar manifestação técnica de órgãos de assessoramento jurídicos ou de outro setor legislativo, a fim de subsidiar a sua decisão. Artigo 52. As atividades de gestão e fiscalizadora de execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliados pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as seguintes disposições. 1. Gestão de execução do contrato. É a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, bem como de atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento de documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. 2. Fiscalização técnica. É o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto de modos contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e o modo de prestação e execução do objeto estão compatíveis com indicadores estipulados no edital. Para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Câmara Municipal, podendo ser auxiliado pela fiscalização administrativa. 3. Fiscalização administrativa. É o acompanhamento dos aspectos administrativos exclusivamente dos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra contra obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providências tempestivas no caso de inadimplemento. Artigo 53. Caberá ao gestor de controle e seus afastamento e impedimento legais ao se substituto em especial. 1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa dos contratos vinculados à sua área. 2. Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução de contratos no prazo de até um mês, contados de instrumentos de requerimento, ressalvados no requerimento manifestado, impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. 3. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou de terceiros contratos, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas em formato, se for o caso, de agente de contratação. 4. Acompanhar a manutenção de condições de habilitação do contratada para efeitos de empenho, despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de risco eventuais problemas que obstarem o fluxo normal de liquidação e pagamento de despesa. 5. Manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais de execução do histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrência, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vista à necessidade ou não de eventuais adequações ou contrato para que atenda finalidade de administração legislativa. 6. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e o envio de documentação pertinente aos setores de contratos para a formalização dos procedimentos. 7. Estabelecer prazo razoável para consumir a autoridade competente em termos de contratos em caso de nova contratação ou prorrogação, visando a solução de continuidade. 8. Constituir relatório final do que trata a linha D do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 174 da Lei 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato como forma de aprimoramento das atividades de administração legislativa. Artigo 54. Cabe ao fiscal técnico de contrato e, no seu afastamento e impedimentos legais, ao substituto em especial. 1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-se de informação pertinente às suas competências. 2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas dos efeitos observados. 3. Emitir notificações para correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatado em desacordo com a execução de contrato, determinado o prazo para a correção. 4. Informar o gestor do contrato em tempo hábil a situação de determinadas decisões ou adoção de medida que ultrapasse sua competência, para que adote as medidas necessárias saneadoras, se for o caso.
5. Comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato de datas aprazadas. 6. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar o melhor resultado para a Câmara Municipal, conferindo as notas fiscais e a documentação exigida para o pagamento. E após o teste, encaminhar para o gestor de contrato para a ratificação. 7. Comunicar o gestor de contrato no prazo estabelecido nos termos do inciso 7 do artigo 53 da resolução, o término de contratação sob sua responsabilidade no caso de nova contratação ou prorrogação. Artigo 55. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e nos seus afastamentos e impedimentos legais de substituto em especial. 1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informação pertinente às suas competências. 2. Verificar a manutenção das condições de habilitação contratada e 3. Examinar a regularidade no recolhimento de contribuições fiscais federais, trabalhistas e previdenciárias. Artigo 56. O recebimento provisório ficará ao cargo fiscal técnico e o recebimento definitivo do cargo de gestor de contrato ou comissão designado pelo presidente da Câmara. Artigo 57. Na hipótese de contratação do terceiro para assistir subsidiar os fiscais de contrato que traz resolução, deverá ser observadas as seguintes regras. 1. A empresa ou os profissionais contratados assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria exclusiva do fiscal do contrato. E 2. Contratação de terceiros não estimará de responsabilidade do fiscal do contrato o limite das informações recebidas do terceiro contratado. Artigo 58. Os fiscais técnicos e administrativos serão auxiliados pelos órgãos de assessoramento jurídico e controle interno da Câmara Municipal, que deverão diminuir dúvidas sobre diálogo com informações relevantes para prevenir risco de execução de contrato. Artigo 59. Os casos omissos decorrentes das aplicações dessa resolução serão dirimidos pela autoridade competente. As funções previstas nessa resolução são consideradas essenciais, sem prejuízo das previstas em regulamento federal. Capítulo 9. Da dispensa de licitação presencial. Artigo 61. O processo de dispensa de licitação será instituído com os seguintes documentos no mínimo. 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. 2. Estimativo de despesas nos termos de regulamentação específica que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços. 3. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. 4. Demonstração de compatibilidade previsão do recurso orçamentário com compromisso a ser assumido. 5. Comprovação de que o contrato preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 6. Razão de escolha de contratado. 7. Justificativa do preço, se for o caso. E 8. Autorização do presidente. Parágrafo 1º. O processo de contratação direta deverá ser preferencialmente divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial do Poder Legislativo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 76 da Lei 14.133/2021, exceto quando o referido valor não ultrapassar o limite que trata o parágrafo 7º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021. Parágrafo 2º. A instrução do processo poderá ser realizada por meio físico ou de sistema eletrônico, conforme o caso, sendo válidos os atos dos documentos constantes, arquivos e registros digitais para todo o efetivos legais. Parágrafo 3º. Para fins de inciso 8 do caput do artigo 75 da Lei Federal 14.133/2021, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade de serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma de artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021 e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração da responsabilidade do agente público que der o caso da situação emergencial. Parágrafo 4º. Observa-se quando a contratação do serviço de manutenção de veículos automotores, incluindo o fornecimento de peças estabelecido no parágrafo 7 do artigo 76 da Lei 4.133/2021, artigo 62. Sem informações básicas, o processo de dispensa com base nos limites do inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 1. Especificar do objeto a ser adquirido ou contratado. 2. As quantidades e o preço estimado ao máximo de cada item. 3. O local de prazo de entrega, bem prestação de serviço e realização de obra.
4. Observância das disposições previstas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 5. As condições de contratação. Parágrafo 1. No caso de inciso 1 e 2, no artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando dispensa por processamento presencial, o prazo fixado para abertura do procedimento e envio de propostas não será inferior a 3 dias úteis, contudo, as da data de divulgação de essa contratação direta no sítio eletrônico da Câmara Municipal. Artigo 63. Nas contratações diretas com fundamentos do artigo 75, inciso 1 e 2, deverá ser exigido das pessoas jurídicas a comprovação de regularidade fiscal federal, social, trabalhista e das pessoas físicas a quitação de fazenda federal. Artigo 64. Constando um atendimento exigente estabelecido, o fornecedor será habilitado. Artigo 65. Na hipótese de o fornecedor não atender a exigência para habilitação, será examinada a proposta subsequente assim sucessivamente na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações do objeto e as condições de habilitação. Parágrafo único. No caso do procedimento que trata o caput restar fracassado, a Câmara poderá 1. Republicar o procedimento. 2. Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas às suas situações que se referem à habilitação. Ou 3. Valer-se para a contratação de proposta obtida por pesquisa de preço no que serviu de base procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços sempre que possível. Artigo 66. Encerrados a etapa de julgamento de habilitação, o processo será encaminhado à autoridade superior para autorização de contratação, no que couber o disposto do artigo 71 da Lei nº 14.133/2021. Artigo 67. O fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo de eventual cancelamento da nota de empenho ou de instrumento contratual. Artigo 68. Os casos omissos decorrentes de aplicações dessa resolução serão dirimidos pelo agente de contratação e equipe de apoio, ouvida a assessoria jurídica conforme o caso, com aplicação subsidiária na Lei Federal nº 14.133/2021. Capítulo 10. Das padronizações das minutas de editais, termos de referência, contratos e demais documentos. Artigo 69. Fica instituído no âmbito municipal o banco de minutas padronizados de editais, termos de referência, termos de contrato padronizados e demais documentos com apoio de setores, assessoramento jurídico e controle interno. Parágrafo único. A existência de minutas padronizadas não é impeditivo da utilização do banco de minutas, padronização do governo estadual nos termos da inciso 4 do artigo 19 da Lei 14.133/2021. Artigo 70. Compete à equipe de apoio formar e manter atualizado o banco de minutas, do que trata o artigo 69. Artigo 71. As minutas padronizadas serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial. Artigo 72. Fará parte do banco de minutas padronizados desde que aprovadas pela assessoria jurídica e controle interno. 1. As produzidas em licitações anteriores e escoimadas no texto cláusulas específicas. 2. As produzidas nas licitações recebem parecer jurídico que trata o artigo 53 da Lei 14.133/2021. 3. Modelos de documentos produzidos pelo setor licitação e contratos, no caso, termo de referência e projeto básico executivo. Artigo 73. A existência de minutas padronizadas não impede a elaboração de minutos específicos para atender situações especiais. Artigo 74. Eventuais alterações de minutos padronizadas terão o mesmo tratamento previsto nessa resolução. Capítulo 11. Do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras no âmbito da Câmara Municipal. Artigo 75. Para fim de definição do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras no âmbito da Câmara Municipal, considere-se, parágrafo 1º, catálogo eletrônico da padronização constitui ferramenta informatizada disponibilizada pelo setor de licitação para gerenciamento centralizado e com indicações de preços destinados a permitir a padronização de itens a serem contratados pelo Legislativo e que estarão disponíveis para licitação ou para contratação direta. Parágrafo 2º. É admitida a doação de catálogo que se trata do caput por todos os entes federativos, conforme expõe o inciso 2
do artigo 19 da Lei 14.133 de 2021. Artigo 76. No processo de padronização do catálogo eletrônico de compras, serviços e obras deverão ser observados: 1. A compatibilidade na estrutura do Poder Executivo Federal de especificações técnicas e de desempenho. 2. Os ganhos econômicos de qualidade advindos. O potencial de centralização de contratação de itens padronizados e o não comprometimento, restrições ou frustrações de caráter competitivo da contratação, ressalvada a situação excepcional de a padronização levar a fornecedor exclusivo nos termos do inciso 3, parágrafo 3º do artigo 40 da lei número 14.133/2021. Artigo 77. O processo de padronização observará as seguintes etapas sucessivas. No mínimo, 1. Emissão de parecer técnico sobre o item, considerando especificações técnicas e estéticas, desempenho e análise de contratação anteriores, custo e condições de manutenção e garantia, se couber. 2. Parecer jurídico. 3. Despacho motivado da autoridade superior com decisão sobre a adoção do padrão. 4. Publicação no sítio oficial do órgão sobre o resultado do processo observados e requisitos estabelecidos no inciso 3 do artigo 43 da Lei 14.133/2021. 5. Publicação no Portal Nacional de Contratação Pública de item padronizado. Parágrafo 1º. O parecer técnico que trata o inciso 1 do caput deverá ser elaborado por comissão de padronização formada no mínimo 3 membros, sendo a maioria servidores efetivos ou empregados públicos, permitida a contratação de terceiro para assisti-lo e subsidiá-los. Parágrafo 2º. No caso do projeto de obra de serviço de engenharia, o parecer técnico é de competência privativa de produção de engenheiro ou de arquiteto, conforme o caso. Artigo 78. O catálogo eletrônico de padronização conterá os seguintes documentos e funcionalidades da fase preparatória das licitações. 1. Anteprojeto, termo de referência do projeto básico. 2. Matriz de alocação de risco, se couber. 3. Conexão com o painel para consulta de preços do Banco de Preços em Saúde e a Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. De sorte a otimizar a determinação do valor estimado das contratações, observado o potencial de economia de escala, peculiaridade do local e execução do projeto, se couber. Quatro, minuta do edital. 5. Minuto do contrato ideal do registro de preço, se couber. 6. Minuta de aviso no instrumento de contratação direta. 7. Minuto de parecer jurídico para fim de controle prévio de legalidade, que trata o artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, se couber. Parágrafo 1º. Poderá ser dispensado a minuto que trata o inciso 7 da hipótese previamente definidos o ato de autoridade jurídica máxima, consoante dispõe o parágrafo 5º do artigo 53 da Lei nº 14.133/2022. Parágrafo 2º. As minutas documentais que compõem o catálogo eletrônico de padronização deverão empregar linguagem simples, de forma clara e compreensiva ao órgão legislativo e ao mercado. Parágrafo 3º. Os setores com competência para padronização do item serão estabelecidos no setor de licitação, considerando política e atividades desenvolvidas e divulgadas no portal de compras do Governo Federal. Artigo 79. O catálogo será estruturado nas seguintes categorias. 1. Catálogo de compras para bens móveis em geral. 2. Catálogo de serviços para serviços em geral. E 3. Catálogo de obras e serviços de engenharia para projetos em geral e serviços comuns de engenharia menores complexidades técnicas e operacionais. Artigo 80. O órgão competente poderá revisar o item já padronizado. 1. De ofício sempre que entender conveniente ou oportuna a revisão. Ou 2. Requerimento de terceiro após análise de viabilidade de comissão de padronização. Parágrafo 1º. No caso de inciso 2, o interesse deverá formalizar o pedido ao órgão competente por aquele item padronizado que pretende revisão, acompanhando a justificativa na técnica. Parágrafo 2º. A decisão de conferir ou indeferir o requerimento entrado no inciso 2 será preferido prazo de até 30 dias de pedido. Artigo 81. Na revisão no que trata o artigo 80, poderão ressaltar: a decisão no que trata o padrão anterior se mantém. Alteração 2. Alteração do padrão. 3. A revogação do padrão sem que o novo item seja padronizado. Artigo 82. O catálogo eletrônico de padronização poderá ser utilizado em licitação cujo critério de julgamento será de menor preço ou de maior desconto, bem como contratação
diretas que tratam o inciso 1 do artigo 74 e no inciso 1 e 2 do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021. Parágrafo único. A não utilização do catálogo eletrônico padronização é situada excepcional, devendo ser justificado por escrito e anexado ao respectivo processo de contratação. Artigo 83. No emprego das minutas que compõem o catálogo eletrônico padronização, apenas os campos informacionais indispensáveis à precisa caracterização da contratação poderão ser editados ou complementados, tais como quantitativos do objeto, 2. Prazo de execução, 3. Possibilidade de prorrogação se couber, 4. Estimativo valor, contratação, orçamento detalhado, custo global, obra e 5. Informação sobre adequação orçamentária. Parágrafo único. Em todos os casos é vedada alterada de especificação de objeto. Artigo 84. As informações sobre o catálogo eletrônico de padronização será disponibilizado no Portal Nacional de Contratação Pública. Artigo 85. O chefe legislativo poderá 1. Expedir normas complementares necessárias para a execução dessa resolução e 2. Estabelecer por meio de orientação ou manuais informações adicionais para fins de operacionalização do catálogo eletrônico de padronização. Capítulo 12. Artigo 86. As minutas de editais deverão prever como prazo de 5 dias para o interessado assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar os instrumentos equivalentes, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 14.133/2021. Parágrafo único. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período mediante solicitação do par durante seu transcurso, devidamente justificado e desde que o motivo apresentado seja aceito pela presidência da Casa Legislativa. Capítulo 13. Das disposições finais. Artigo 87. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave àquele que 1. Dar causa inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Câmara Municipal ao funcionamento de serviços públicos ou interesses coletivos. 2. Dar causa inexecução total do contrato. 3. Deixar de entregar documentação exigida para o certame. 4. Não manter a proposta salvo em decorrência do fato superveniente devidamente justificado. 5. Não celebrar o contrato ou não entregar documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto de licitação sem motivo justificado. 7. Outras situações de naturezas correlatadas. Parágrafo 1º. Considerar inexecução total do contrato. 1. Recusa injustificado de cumprimento integrado obrigação contratualmente determinada ou 2. Recusa injustificado do adjudicatário em assinar o contrato que se aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração pública. Parágrafo 2º. Evidenciada inexecução total, inexecução parcial ou retardamento com cumprimento do cargo contratual, o adjudicatário ou contratado será notificado para apresentar no prazo de 2 dias úteis, a contar de publicação ou ciência, a justificativa para o descumprimento do contrato. Parágrafo 3º. A justificativa apresentada pelo licitante ou adjudicatário será analisado pelo agente de contratação, pregoeiro ou comissão de contratação, e apresentado pela contratação será analisado pelo fiscal do contrato que, mediante ato motivado, apresentará uma manifestação e submeterá ao gestor do contrato que, por sua vez, submeterá a decisão de autoridade superior competente. Parágrafo 4º. Rejeitada a justificativa, o agente público competente submeterá à autoridade máxima do órgão que decida sobre encaminhamento para a instauração do projeto de apuração de responsabilidade, salvo quando não for ele a autoridade instauradora e julgadora. Parágrafo 5º. Preliminarmente ao encaminhamento e instauração do processo que trata o parágrafo 4º desse artigo, poderá a autoridade máxima do órgão ou entidade conceder prazo máximo de 10 dias a contar publicação de ciência, para adequação de execução contratual ou entrega do objeto. Parágrafo 6º. A sanção prevista no caput deste artigo impedirá o sancionado de licitar ou contratuar no âmbito da Câmara Municipal, pelo prazo máximo de 3 anos a contar de sua inscrição no Cadastro Nacional de Empresas inidôneas e suspensas. 6. Artigo 88. Os contratos e termos aditivos celebrados deverão adotar preferencialmente a forma eletrônica. Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificados, por meio de uso do certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do inciso 2 do artigo 4º da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Artigo 89.
A recusa injustificativa do adjudicatário em assinar o contrato, nota de empenho ou outro documento equivalente, acertar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara Municipal, caracteriza o descumprimento total de obrigação assumida, sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas no edital de licitação, contratação direta, dispensa de licitação, inexigibilidade e outras modalidades constantes da Lei Federal nº 14.133/2021. Artigo 90. Execute-se a aplicações de resolução, os termos e acordos que tratam a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, suas alterações. Artigo 91. Regulamentos já editados pela União para execução da Lei nº 14.133/2021 poderão ser utilizados subsidiariamente naquilo que não for regrado por essa resolução, com fulcro no artigo 187 da referida norma. No artigo 92. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Edmar Rodrigues Bispo, presidente. Vitor Gasso Faria, primeiro secretário. Projeto de resolução número 2, de 5 de abril de 2023, que dispõe sobre a regulamentação da aplicação da Lei Federal número 14.133, de 1 de abril de 2021, no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Paranapuã, informa aos vereadores que a resolução será encaminhada às comissões de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Ofício número 46/2023, para Presidência da Câmara Municipal. Assunto: ofício número 17/2023, requerimento número 4/2023, de autoria do vereador Fabrício Aparecido Viana. Excelentíssimo senhor presidente, com nosso cumprimento e atenção, quando solicitar no requerimento de referência de autoria do nobre vereador Fabrício Aparecido Viana, devidamente apreciado na 44ª Sessão Ordinária dessa conceituada Casa de Leis, restando aprovado pelo soberano plenário, cumpre-nos esclarecer que esta administração está providenciando por decreto o reajuste da diária instituído pela Lei nº 1652, de 12 de abril de 2022, nos termos do artigo 9º dessa norma, cujo decreto será publicado no Diário Oficial do Município ainda este mês. Cingindo ao exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nossos pares nosso protesto de consideração e respeito. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Edmar Rodrigues Bispo, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Indicação número 13/2023. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, após ouvido do plenário, que promova a aquisição de um aparelho autoclave destinado à esterilização de materiais e artigos médico-veterinário, em atenção ao que se assevera a linha D, inciso 7, artigo 9º da Resolução número 1275, de 25 de junho de 2019, da Entidade de Fiscalização de Exercícios de Profissões Liberais / Conselho Federal de Medicina Veterinária. Justificativa. O autoclave veterinário é um equipamento essencial para a esterilização de instrumentos e materiais utilizados em procedimentos veterinários, o que é vital para a saúde e segurança dos animais e também dos profissionais envolvidos nos cuidados veterinários, vez que o material podem ser completamente desinfetados, o que ajuda a prevenir a propagação de doenças e infecções entre os animais. A compra de aparelhos seria um importante investimento para o município, demonstrando seu compromisso com o bem-estar dos animais e com a saúde pública, especialmente considerando a crescente demanda por serviços veterinários públicos. Portanto, recomendo à administração pública municipal que considere seriamente a necessidade do aparelho, contribuindo ainda mais na qualidade dos serviços e cuidados ofertados pela municipalidade. São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de abril de 2023. Vitor Gasso Faria, vereador. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente.
senhores vereadores, que vamos passar para o pequeno expediente. Esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos apartes. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público, a seu critério, podendo conceder apartes. Com a palavra do vereador Eliuk Shimazu. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente. Senhor presidente, eu vim fazer um requerimento verbal aqui hoje. Eu queria que o senhor colocasse em discussão, votação, meu requerimento. Eu queria requerer dessa Casa de Leis todas as cópias dos contratos firmados em 2023 pela Câmara Municipal com empresas prestadoras de serviço de todos os ramos. Então eu queria que o senhor colocasse em discussão e votação o meu pedido, o meu requerimento. Obrigado. Está em discussão o requerimento do vereador Eliuk Shimazu. Está em votação o requerimento verbal do vereador Eliuk Shimazu. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Requerimento aprovado por todos. A tribuna continua livre no grande expediente. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos à ordem do dia. Projeto de Lei número 14, de 24 de março de 2023, dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e de outras providências. O projeto foi lido na sessão anterior. Está em discussão o projeto de lei número 14, de 24 de março de 2023, quem dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar das outras providências. Por questão de ordem, senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura dos pareceres das comissões do projeto número 14. E junto também, senhor presidente, do jurídico também. Está em discussão o projeto de lei número 014, 24 de março de 2023. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar das outras providências. Não. Está em votação o projeto de lei número 014, 24 de março de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar das outras providências. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei número 14, de 24 de março de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar das outras providências, foi aprovado por todos. Requerimento número 5/2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com esse assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar à Administração Municipal cópia de gravação em mídia digital das câmeras de segurança do Almoxarifado Público Municipal,
nos dias horários abaixo relacionados. Dia 1º de abril de 2023, sábado, período das 6 às 18 horas. Dia 2/4 de 2023, domingo, período das 18 horas às 6 horas do dia 3/4 de 2023. Dia 3 de abril de 2023, segunda-feira, período das 16 horas às 6 horas do dia 4/4 de 2023. Enfatizando que tais imagens servirão para esclarecimento de algumas dúvidas, ressaltando sermos conhecedores que as imagens permanecem no sistema de gravação por até 15 dias. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de abril de 2023. Está em discussão o requerimento número 05/23. Está em votação o requerimento número 05/23. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Requerimento número 05/23 foi aprovado por todos. Requerimento número 6/2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar da Administração Municipal informações quanto ao destino dado à grade e respectivo portão que estava fixado frente à até então biblioteca, bem como o paradeiro das portas e janelas que se encontravam naquele edifício, objetivando ser conhecedor do destino local, guarda dos itens mencionados. Desta oportunidade faço mencionar que, não havendo interesse do poder público no reaproveitamento de mencionados itens, que os mesmos, através do órgão social, os direcionasse a famílias carentes da nossa comunidade. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de abril de 2023. Jean Clemilson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 6/23. Está em votação o requerimento número 6/23. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O requerimento número 6/23 foi aprovado por todos. Requerimento número 7/2023. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar da Administração Municipal xerocópia dos empenhos, notas fiscais e respectivos orçamentos, caso existentes, relativo ao serviço de jardinagem, grama, vasos, mudas de plantas, luminárias e etc., realizados de frente ao prédio municipal e Unidade Básica de Saúde UBS, objetivando ser conhecedor dos valores gastos com os respectivos serviços e benfeitorias, podendo assim prestar as informações com clareza quando questionado pela comunidade. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de abril de 2023. Vereador Edmar Rodrigo Bis, Maria José Capelli Martim, Vitor Gasto Faria, Jean Clemilson Silva e Vander Nogueira de Aguiar. Está em discussão o requerimento número 7/23. Está em votação o requerimento número 7/23. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. E quem for ao contrário, que se levante. Requerimento número 7/23 foi aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidos apartes. Com a palavra do vereador Jean Clemilson Silva.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público que faz presença, que nos assiste nas redes sociais. Eu venho aqui falar um pouco a respeito do posto de saúde, onde eu fui procurado semana passada por 2 pessoas que procurou aquela rede municipal de saúde para ser atendido. E logo na chegada, na recepção, houve um ou uma funcionária, estou dizendo que maltratou essas pessoas, inclusive uma chorou no local. Então eu queria que o senhor prefeito procurasse a se orientar e a saber do que está acontecendo lá no posto, porque acho que se as pessoas vão lá para procurar um médico, um atendimento, lá é um local onde a gente tem que ter o máximo de respeito com um paciente que por lá está. Porque se ele sai da sua residência para estar procurando o posto de saúde, é porque eu acho que realmente ele está necessitando, né, de um atendimento. E o primeiro local, que imagino eu, que é a porta de entrada, né, aonde ela é atendida. Então eu queria que o senhor prefeito desse uma volta, analisasse bem o que está acontecendo lá, para ver o que está acontecendo com esse funcionário, com essa funcionária, para estar melhorando um pouco isso daí, para não estar tendo esse constrangimento, que é um constrangimento muito chato, onde a gente foi procurado, e às vezes a gente vai lá para conversar, diz que não houve nada disso, mas não é possível, porque a gente teve testemunhas que presenciou, inclusive a paciente chorando, depois que foi maltratada lá. E dizer também, agradecer aqui, a um pedido meu, há 1 ano e meio atrás, dia 22 de outubro de 2021, onde agora houve o início, no dia 5/4, o ônibus escolar, onde está, com a graça de Deus aí, o senhor prefeito liberou, conseguiu um motorista para estar colocando, onde está levando as crianças do período da tarde, que saem às 5 horas da tarde, retornando nos pontos para estar deixando essas crianças. Então quero agradecer aí, né? Esse pedido foi feito aí há 1 ano e meio atrás e a gente está sendo atendido. Então isso é uma coisa muito gratificante e é de grande valia para os pais responsáveis desses alunos, que muitas das vezes não tem uma locomoção, ou às vezes fica longe, distante da sua residência para estar indo buscar essas crianças. Então eu quero agradecer aí. Os demais, meu muito obrigado. A tribuna continua ali, aberta nas explicações pessoais. Com a palavra do vereador Fabrício Aparecido Viana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres edis, nobres edi, ao público presente e o pessoal que nos acompanha nas mídias sociais. Eu também quero passar aqui e deixar uma fala aí para o senhor prefeito, né, que eu já falei com a secretária também, de educação. E o pessoal está cobrando muita gente aí sobre umas crianças que andam de reforço, certo? Recuperação lá na escola. O que acontece? Essas crianças aí, a hora que elas saem, tem um ônibus lá que está indo embora para o almoxarifado vazio. Eu acho que o senhor prefeito podia ver isso daí, não custa nada pegar e levar essas crianças e deixar em casa. Apesar que existe uma lei de conhecimentos de quem trabalha na educação, que passou de 2 quilômetros, de obrigação do município levar essas crianças embora. Então, aproveitando aí seu ônibus que já está indo embora vazio, leva essas crianças da recuperação, porque às vezes os pais não têm esse tempo, lá 12h20, 12h30, pegar essas crianças. Então, o senhor prefeito, mas a secretária de educação está por dentro aí, e poder resolver esse problema para nossas crianças. Muito obrigado. A tribuna continua livre nas explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 47ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2023, segunda-feira, em horário regimental, às 7 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.